Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Antônio, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto, e neste vídeo eu darei continuidade ao assunto de derivadas direcionais. No vídeo anterior, nós vimos como calcular a derivada direcional de uma função de duas variáveis na direção e no sentido de um vetor unitário U e num ponto P0 pertencente à superfície. Agora nós vamos ver como calcular essa derivada direcional quando a gente estiver tratando de uma função no R3, uma função de três variáveis. Então a definição é a seguinte, vamos começar pelo gradiente da função. Dado uma função de três variáveis, f de x, y, z, diferenciável em uma região aberta contendo o ponto P0, nós vamos definir o vetor gradiente de f, que nós vamos usar a mesma notação lá do R2, né? O vetor gradiente de f no ponto P0 vai ser denotado por del de f em x0, y0, z0, ou por grade de f, como sendo o vetor cuja primeira componente é dada pela derivada parcial de f em relação a x no ponto P0, a segunda componente é dada pela derivada parcial em relação a y no ponto P0, e a terceira componente é dada pela derivada parcial de f em relação a z no ponto P0. Bom? Então aqui nós temos um vetor no R3 agora. Nós temos também o seguinte teorema. Se a nossa função f de x, y, z é uma função diferenciável em uma região aberta contendo o ponto P0, de coordenadas x0, y0 e z0, então a derivada direcional de f na direção e no sentido do vetor unitário u no ponto P0 vai ser dada pelo produto escalar do vetor gradiente de f no ponto P0 e o vetor unitário u, sendo que esse vetor unitário u é um vetor agora do R3. Bom? Então, observem que a definição é a mesma, né? Tanto de gradiente quanto de derivada direcional. A questão é que agora nós temos uma variável a mais para trabalhar. Então, por exemplo, vamos determinar a derivada direcional da função f de x, y, z igual a 3 exponencial de x, que multiplica o cosseno de y, z, no ponto P0, de coordenadas 0, 0, 0, na direção e no sentido do vetor v, cujas componentes são 2, menos 1 e menos 2. Primeira coisa a se observar, assim como no caso de funções de duas variáveis, é que o nosso vetor, no qual a gente vai utilizar a sua direção e o seu sentido para calcular a derivada direcional, tem que ser unitário. Neste caso aqui, o nosso vetor v não é unitário. Por quê? Porque se a gente calcular a norma de v nesse caso, a norma de v, ou seja, o tamanho desse vetor v, vai ser dado pela raiz da primeira componente ao quadrado, mais a segunda componente ao quadrado, mais a terceira componente ao quadrado. Então, o tamanho desse vetor v é dado por raiz de 9, que é igual a 3. Então aqui nós temos um vetor que não é unitário. Para a gente conseguir um vetor que seja unitário e esteja no mesmo sentido e na mesma direção que o vetor v, basta a gente normalizar o vetor v. Então vamos considerar o vetor u dado por 1 sobre a norma de v multiplicado pelo vetor v. Esse vetor, então, vai ser dado por 2 sobre 3, menos 1 sobre 3 e menos 2 sobre 3. Então, aqui nós temos agora um vetor u, que é unitário, e ele tem o mesmo sentido e a mesma direção que o vetor v. Então, calcular a derivada direcional de f no sentido e na direção de v é o mesmo que calcular a derivada direcional de f no sentido e na direção de u. Bom? Então, a gente precisa calcular o gradiente de f. Neste caso, nossa função f depende de três variáveis. Então, a gente precisa primeiro calcular as suas derivadas parciais, né? Então, a derivada parcial de f em relação a x, no ponto x, y, z qualquer, é dado por 3, que multiplica a exponencial de x, que multiplica o cosseno
de YZ. A derivada parcial em relação a y, de f de xyz, aqui eu vou utilizar a regra da cadeia, então eu vou derivar o cosseno de YZ, né, em relação a y. Então nós vamos ter 3z, que multiplica a exponencial de x, que multiplica menos o seno de YZ. Então aqui vai ficar menos seno de YZ. E também a gente precisa da derivada parcial em relação a z. A derivada parcial em relação a z, nós vamos utilizar também a regra da cadeia, e nós vamos ter 3y, que multiplica a exponencial de x, a derivada do cosseno é menos seno, então vai ficar menos aqui, seno de YZ. Mas a gente precisa dessas derivadas no ponto P0, né? Ou seja, o ponto de coordenada 0, 0, 0. Neste caso, a derivada direcional de f no ponto P0 na direção e no sentido do vetor u vai ser dado pelo produto escalar entre o gradiente de f no ponto P0 e o vetor u. Mas o gradiente de f no ponto P0 tem como primeira componente a derivada parcial de f em relação a x no ponto 0, 0, 0. A derivada parcial de f em relação a x no ponto x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0 vale 3. A segunda componente do vetor gradiente de f no ponto 0, 0, 0 é dado pela derivada parcial de f em relação a y neste ponto. Mas quando eu considerar a derivada parcial de f em relação a y no ponto 0, 0, 0, eu vou obter 0. E a derivada parcial de f em relação a z também no ponto 0, 0, 0 vai ser igual a 0. O vetor u é o vetor 2 terços menos 1 terço menos 2 terços. Então, quando eu calcular o produto escalar entre esses dois vetores, eu vou obter 3 vezes 2 terços, que é igual a 2. Então, a derivada direcional de f no sentido e na direção do vetor v no ponto P0 de coordenada 0, 0, 0, ou seja, na origem, é igual a 2. Bom? Essas observações que eu irei fazer agora, elas são válidas tanto para funções de 2 variáveis quanto para funções de 3 variáveis. Primeiro, lembre-se que se a gente tiver dois vetores u e v não nulos, então o produto escalar entre esses dois vetores é dado pela norma de u vezes a norma de v vezes o cosseno do ângulo formado entre esses dois vetores, que eu chamei aqui de θ, sendo que θ está variando entre 0 e π. Bom? Outra observação é a seguinte. Nós sabemos que a derivada direcional de f, no sentido e na direção de um vetor u, é dado pelo produto escalar entre o gradiente de f e o vetor unitário u. Né? E pelo item A, esse produto escalar ele é dado pelo tamanho do vetor gradiente multiplicado pelo tamanho do vetor u, multiplicado pelo cosseno de θ, ou seja, pelo cosseno do ângulo formado entre o vetor gradiente e o vetor unitário. Como o vetor u é unitário, então seu tamanho é 1. Né? Então, essa derivada direcional, ela vale norma do gradiente de f, ou seja, o tamanho do vetor gradiente de f, multiplicado pelo cosseno do ângulo formado entre o gradiente e o vetor unitário. Então, nós temos três possibilidades. Na verdade, a gente tem mais que três possibilidades, mas as três principais possibilidades são as seguintes. O maior valor que a nossa derivada direcional pode atingir é quando o cosseno de θ for igual a 1. Né? Mas como θ varia de 0 a π, então isso só vai acontecer quando o meu θ for igual a 0. Então, quando o θ for igual a 0, nós vamos ter o maior valor para a derivada direcional de f na direção e no sentido de u. E esse maior valor vai ser dado pelo tamanho do vetor gradiente, ou seja, pela norma do vetor gradiente. Né? Então, neste caso aqui, nós estamos com vetores paralelos. Aqui está meu vetor
gradiente de f, e aqui está o meu vetor u. Eles estão formando um ângulo θ igual a zero, eles são paralelos. Então, quando a gente tiver nesse caso, a gente vai ter uma variação máxima, né? A nossa derivada vai assumir o maior valor, quando eles estiverem no mesmo sentido e na mesma direção. O outro caso é quando o nosso ângulo foi igual a 90 graus, né? Ou seja, o vetor gradiente for perpendicular ao vetor unitário. Neste caso, como o ângulo formado entre o gradiente de f e o vetor unitário u é igual a π sobre 2, né, que é 90 graus, e o cosseno de π sobre 2 é zero, então a derivada direcional de f no sentido e na direção desse vetor u é igual a zero. Então, neste caso, nós não temos variação nenhuma da nossa função f. Tá bom? O terceiro caso, quando o ângulo θ for igual a π, o cosseno de θ vai ser igual a menos 1. Então, a nossa derivada direcional vai assumir o menor valor possível, que neste caso é menos a norma do vetor gradiente de f. Tá? Então, quando nós tivermos aqui o vetor gradiente em um sentido e o vetor unitário em outro sentido, mas ambos na mesma direção, então eles estão formando um ângulo aí de 180 graus, né, um ângulo igual a π, θ igual a π. Então, nós vamos ter que a nossa derivada direcional, no sentido e na direção desse vetor u, vai ser igual a menos o tamanho do vetor gradiente. Bom, então, observem que nesses três casos nós temos o seguinte: o maior valor que a nossa derivada direcional pode assumir, ou seja, a maior variação que a nossa função f vai assumir, vai ser no caso em que θ é igual a zero. O ângulo formado entre os vetores é nulo, né? Em contrapartida, o menor valor que a derivada direcional irá assumir vai ser menos o tamanho do vetor gradiente. Isso irá acontecer quando o vetor gradiente estiver na mesma direção que o vetor u, porém em sentido oposto, que é o caso aqui do item E. Então, nesse caso, a nossa variação vai ser a menor possível, né? Que vai ser igual a menos a norma do vetor gradiente. Por fim, nós temos o caso em que θ é igual a um ângulo de 90 graus, que é o item D aqui. Quando a gente estiver nesse caso, nós não vamos ter variação nenhuma da nossa função f neste ponto, né? Ou seja, a derivada direcional da função f, na direção e no sentido desse vetor u, vai ser nula, vai ser igual a zero. Bom? Em outras palavras, nós podemos ver essas observações que eu acabei de colocar como sendo as seguintes propriedades. Se f é uma função diferenciável e u um vetor unitário, então a gente tem o seguinte: o valor máximo da derivada direcional em P0 vai ocorrer quando o vetor unitário u tiver o mesmo sentido e a mesma direção que o vetor gradiente. Em contrapartida, o valor mínimo dessa derivada direcional vai ocorrer quando u tiver a mesma direção, porém em sentido contrário ao vetor gradiente de f. Por fim, qualquer vetor ortogonal ao vetor gradiente de f no ponto P0 vai ser uma direção de variação nula de f. Bom? Ou seja, a sua derivada direcional neste caso vai ser igual a zero. Por exemplo, vamos determinar a taxa de variação máxima da função f de xy igual a y que multiplica a exponencial de xy no ponto P0, cujas coordenadas são 0 e 2, e vamos determinar também em qual direção essa taxa de variação máxima ocorre. Como a gente acabou de ver, a taxa de variação máxima da nossa função f no ponto P0, bem como a direção e o sentido no qual ela ocorre, é dado pelo gradiente dessa função nesse ponto. Bom, então vamos calcular primeiro o gradiente de f neste caso. Então o gradiente de f de xy é dado pelo vetor, cuja primeira componente é a derivada parcial de f em relação a x, mas a derivada parcial de f em relação a x, neste caso,
é dado por y ao quadrado, que multiplica a exponencial de xy. E a segunda componente é dada pela derivada parcial em relação a y. A derivada parcial de f em relação a y, utilizando a regra do produto e a regra da cadeia, nós vamos ter exponencial de xy mais xy exponencial de xy. Então esse é o vetor gradiente de f num ponto xy qualquer do seu domínio. Mas a gente quer olhar para esse gradiente no ponto P0, de coordenada 0, 2. Então a gente vai pegar o x e o y desse gradiente e substituir por 0 e 2. Então, neste caso, o vetor gradiente 0, 2 é o vetor cuja primeira componente é 4 e a segunda componente, substituindo aqui o x por 0, nós vamos ter 1. Então, pelas observações que a gente viu anteriormente, a maior taxa de variação de f que nós vamos ter vai ser no mesmo sentido e na mesma direção que o vetor gradiente, né? Ou seja, que o vetor 4, 1, de componentes 4 e 1. E neste caso, a maior taxa de variação é dada pelo tamanho desse vetor. Mas o tamanho desse vetor é a norma do gradiente de f no ponto 0, 2, que é igual a raiz da primeira componente ao quadrado mais a segunda componente ao quadrado. Então, nós temos aqui raiz de 17. Então, essa é a taxa de variação máxima da minha função f no ponto P0. Bom? E ela ocorre na direção e no sentido do vetor gradiente, cujas componentes são 4 e 1. Bom? Então é isso. No próximo vídeo, nós vamos falar um pouco sobre planos tangentes. Até lá!